Aqui jaz o grego de quem a natureza aprendeu a arte. O epitáfio não poderia ser mais apropriado para descrever a vida de alguém que se achava acima do bem e do mal. Se houve uma certeza de que Domênicos Theotokópulos sempre manteve sua vida, foi a de sua incrível genialidade. Mesmo quando o chamavam de louco e incompetente ou divulgavam que suas figuras deformadas não eram seu estilo, mas fruto de uma doença na visão, o astigmatismo. Tanto confiava em si próprio que poucos teriam a coragem que ele teve. Nos anos 1570, ao apreciar pela primeira vez a Capela Sistina, Michelangelo pode ser uma excelente pessoa, mas nada entende de pintura. Se jogarem fora toda essa obra, eu poderei refazê-la com mais honestidade e decência, teria dito. Pronto. Causou tanta antipatia no meio artístico que foi enxotado de Roma, onde triunfava a pompa cardinalícia, e ficou tido como um pintor maldito durante quase 300 anos. O estilo dramático e expressivo de El Greco foi considerado estranho por seus contemporâneos, mas encontrou grande apreciação no século XX, sendo considerado o precursor do expressionismo e do cubismo, ao mesmo tempo em que sua personalidade e trabalhos eram fonte de inspiração a poetas e escritores. El Greco foi um artista que influenciou muitos pintores que fizeram parte dos movimentos artísticos de vanguarda. O artista possui um estilo único. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho te explico. Domênicos Theotokópulos, conhecido como El Greco, nasceu no ano de 1551 numa região conhecida pelo nome de Candia, onde atualmente fica a Creta. Ele fazia parte do movimento artístico maneirismo e suas obras também tinham um pouco de influência da arte bizantina. El Greco foi um artista que influenciou muitos pintores que fizeram parte dos movimentos artísticos de vanguarda. Quando o artista se mudou para Veneza por volta do ano de 1567, ele começou a frequentar um ateliê de pintura. Acredita-se que El Greco foi um discípulo de Tiziano, porém, pouco se sabe sobre a formação artística de El Greco. Muito do que sabemos sobre os artistas que viviam na Itália e que foram da corrente artística da Renascença vem do livro As Vidas dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos, escrito por Giorgio Vasari, um historiador de arte que foi contemporâneo a muitos artistas como Leonardo da Vinci e El Greco. Mas sabemos que os esboços e pinturas mais antigas de El Greco datam do ano de 1567, quando o artista estava em Veneza. Um dos seus primeiros trabalhos foi A Dormição da Virgem. Uma curiosidade é que a autoria de El Greco sobre esta pintura foi descoberta somente em 1983, quando removeram um candelabro que ficava perto da pintura e o nome de El Greco apareceu. Foi constatado posteriormente que a assinatura era autêntica. A pintura Dormição da Virgem apresenta como característica uma mistura de influência da arte bizantina, a arte de Veneza e do movimento artístico chamado de maneirismo. O artista se mudou para Roma e nesta cidade ele aprendeu as técnicas artísticas do maneirismo, que focava em criar obras com movimento que não fosse uma imitação completa da realidade, mas sim uma idealização que buscava dar graça e elegância às obras feitas de acordo com essa corrente artística. El Greco entrou para a Guilda de São Lucas e abriu seu próprio estúdio artístico. O trabalho do artista fez muito sucesso em Roma, porém também atraiu diversas críticas. Suas formas e cores não naturais foram tão criticadas que chegaram a ser consideradas piadas de mau gosto. Seu nome só começou a ser lembrado com relevância há quase 350 anos de sua morte, quando artistas e críticos modernos passaram a defender que não deveria se aplicar os mesmos padrões de correção a todas as obras de arte.
Picasso foi um desses artistas e, em grande medida, responsável por chamar a atenção para a importância da obra de El Greco, chamando-o até mesmo de o primeiro cubista. El Greco viveu numa época em que o normal era reproduzir a realidade, como se o quadro fosse transparente, uma janela para se olhar através. Mas ele usava a pincelada para estruturar o quadro, ousando turvar essa transparência. Pode parecer complicado, mas isso significa simplesmente que ele pintava coisas que ninguém via, nem ele mesmo. Uma temeridade no século XVI. Domênicos partiu de Creta em 1560 com 19 anos em direção a Veneza. Ali foi aprendiz no ateliê do mestre renascentista Tiziano e conheceu Tintoretto, outro dos grandes artistas da época. Permaneceu na cidade pouco mais de meia década, quando seguiu para Roma, chegando ao lar dos papas com uma carta de recomendação de Tiziano. Sobre a proteção do cardeal Alessandro Farnese, conseguiu algumas encomendas da corte romana e assinou suas primeiras obras como Domênico Greco. Tudo parecia ir muito bem, até que a polêmica declaração sobre a obra do mestre dos mestres, Michelangelo, desviasse seu caminho do estrelato. Domênico passou de jovem promessa a maldito quase imediatamente. Assim, ele partiu para a Espanha. Sua ideia era se instalar em Toledo, onde estava em construção o mosteiro de Escorial, ou seja, boas oportunidades de trabalho para artistas italianos. Mas antes passou por Madrid, onde reinava Felipe II, líder espanhol da Contra-Reforma, o movimento da Igreja Católica para barrar o avanço do protestantismo na Europa, que gerou iniciativas tão ambíguas quanto universidades e tribunais da Inquisição. Assim, conhecido por presidir cenas de torturas e ter ordenado a morte de seu próprio filho. Felipe também era famoso por patrocinar a arte. Domênicos então resolveu assumir o codinome El Greco e ganhou a simpatia de membros da corte. O próprio rei lhe pediu que pintasse o martírio de São Maurício para ocupar o lugar nobre na Basílica do Escorial. Felipe queria algo sangrento, borbulhando cenas de horror. O martírio. Eis que El Greco fez uma obra que mostrava pessoas serenas, sem traços de alarme ou de medo. Contrariado, Felipe II pagou o trabalho, colocou-o no espaço bem escondido e encomendou outra tela com o mesmo tema para outro artista. Em 1577, depois do episódio, não se sabe se por ordem do rei ou por iniciativa própria, partiu para Toledo, de onde nunca mais sairia até sua morte. Com o único dinheiro que lhe restara, alugou nada menos do que o palacete do Conde de Vilhena, o mais belo e suntuoso da cidade. Mas assim que chegou, foi chamado pela Inquisição. Quando foi perguntado sobre quem era e o que fazia em Toledo, teria respondido: "Não sou obrigado a lhes dizer por que estou aqui." Mas o talento de El Greco triunfou em Toledo. Sua primeira encomenda foi um conjunto de pinturas para a igreja de São Domingos. O desenho dos altares foi feito no estilo do arquiteto veneziano Palladio. O quadro principal, a Assunção da Virgem, marca um novo período na vida do artista. A influência de Michelangelo, quem diria, começa a aparecer nos seus desenhos de figuras humanas. Somando-se a isso algumas técnicas venezianas, ele inaugurava um estilo próprio e novo, com diferentes intensidades das cores e contrastes. Nessa fase, desenvolveu até o máximo as potencialidades de sua arte. As influências de Tintoretto e Michelangelo foram aliadas ao seu estilo intrigante e absolutamente pessoal. O resultado são figuras alongadas em formas de chama, geralmente pintadas em cores frias, lúgubres e azuladas, expressando um intenso sentimento religioso. Seu prestígio cresceu ano após ano, até que precisou contratar ajudantes para dar conta de tanta encomenda. El Greco enriqueceu e era capaz de pagar pequenas fortunas para os músicos animarem seus jantares todas as noites. No auge da fama, nada assustava o artista, nem mesmo a Inquisição. Quando pintou espólio em 1579 para a Catedral de Toledo, El Greco foi novamente chamado a depor, tudo porque não colocou a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Mas ele negou a intervenção em sua obra. Dizia que os inquisidores só poderiam dar palpite se pagassem por ela. E parece que eles gostaram da ideia. Entre os diversos retratos que El Greco produziu nos anos seguintes, figuram vários cardeais inquisidores.
Diferentemente das cenas bíblicas e imagens de santos e apóstolos, nos retratos ele era fiel à realidade. Foi assim que pintou sua esposa Jerônima de las Cuevas, com quem viveu em Toledo, mãe de seu único filho Jorge Manuel. O rosto da mulher era presença obsessiva nas obras de El Greco, figurando de trágicos Madonas a piedosas Madalenas. Levando uma vida suntuosa, sua casa tinha 24 quartos. Quem poderia imaginar que El Greco passasse por dificuldades financeiras? Gastando sempre mais do que ganhava, se envolveu em inúmeros processos por perdas e danos, e após a morte de Jerônima, seus problemas se acentuaram, incluindo na saúde. Esse período, os últimos 15 anos de sua vida, foi um dos mais difíceis para a sua criação. Quanto mais doente estava, mais acentuava-se a característica verticalidade de suas figuras e os ritmos das linhas baseadas na elipse, na pirâmide, na espiral. Mas a crítica o considerava louco. Morreu em 1614, literalmente na miséria, mas ninguém desconfiava. No seu palacete havia apenas 8 cadeiras, uma mesa, uma escrivania e 2 cofres com 2 lençóis e 7 toalhas. Nos armários 3 camisas. Ele não sacudiu o mundo da arte, não deixou discípulos ou herança, e seu ousado talento foi esquecido poucos anos depois de sua morte.